A ideia de trazer a Philipp Plein para o Brasil, quando eu chegava, as pessoas, mas é uma marca com DNA super forte, tendo uma mulher na frente, será que não é difícil? Várias pessoas duvidavam, várias pessoas chegavam para mim ou ideias que eu tinha de botar um MC para desfilar um MC brasileiro desfilar numa semana de moda de Milão. As pessoas diziam: "Nossa, mas tu vai ligar isso com a Philipp Plein?" Vou, porque é cool, as pessoas gostam. A seguir, uma conversa com Fernanda Rigon. Fernanda Rigon é sócia fundadora da marca de moda de luxo Philipp Plein, executiva, diretora da Philipp Plein Brasil e Latam. A Fernanda nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e desde cedo sonhava. A mãe dizia-lhe pé no chão e cabeça voando. De família tradicional, os pais sugeriam uma faculdade. Ela cursou Relações Públicas, queria agradar, mas rapidamente, ainda na sua adolescência, aspirava por descobrir, trilhar e seguir o seu caminho. A sua trajetória pessoal é um testemunho de resiliência, coragem, determinação, empreendedorismo e muita paixão. Uma verdadeira prova que lá na frente a conta fecha. A Fernanda procurava entrar no mundo da moda, no universo fashion. Conquistou uma oportunidade para modelar em São Paulo e daí não parou mais, só cresceu. Superou desafio por desafio, casting seguido de casting. Da fotografia às runways, trabalhou com as maiores casas da moda e da alta costura, tais como Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, La Perla e John Galliano. Viajou o mundo, morou em Xangai, Tailândia, Londres e Milão. Fernanda, sempre com inabalável perseverança, conheceu o sucesso no mundo da moda. Desenvolveu conhecimentos únicos do ramo e habilidades valiosas, com muita dedicação, mais tarde seriam cruciais para que a modelo virasse sócia fundadora e executiva de uma das maiores casas da moda e luxury goods da atualidade. Foi assim, junto com o estilista designer alemão Philipp Plein, fundador da marca e do grupo, que desde 2008 e depois da abertura do primeiro commercial showroom em Milão, que a Fernanda contribuiu hands-on com os processos tanto de go-to-market como de criação e identidade da marca. A Fashion House Plein, o seu estilo exclusivo e DNA forte, nas palavras de Philipp, o único dono do grupo, é definida como haute couture com elementos de glamorous gothic. A Philipp Plein é reconhecida por seu posicionamento visionário, disruptivo e até por um certo contraste, um contraponto à convenção. A marca oferece a pessoas empoderadas e confiantes elegância, sofisticação, exclusividade, rebeldia e muito luxo. A moda da Plein é audaciosa, bold e distinta. Multifacetada, a Fernanda, já mãe, com uma trajetória profissional pautada de muito sucesso e determinação, em 2022, apesar dos desafios pessoais, das dificuldades do empreendedorismo e das exigências do segmento da moda, onde não faltam marcas e produtos disputando pela atenção do cliente, ela realizou mais um sonho, trouxe o grupo Plein para o Brasil. Hoje a marca tem 2 lojas monobrands, Rio e São Paulo, e vive o seu merecido sucesso no mercado de luxo brasileiro, com um crescimento médio de 26% ao ano. A Fernanda, como diretora da marca Brasil Latam, planeja muito mais. Busca a expansão nacional, a abertura de mais lojas, o lançamento de linhas e de verticais da marca. Este é o Peter Cabral Podcast, sejam bem-vindos e agora, meus caros, deixo-vos com Fernanda Rigon. Fernanda, como vai? Prazer em tê-la aqui hoje no nosso programa, no nosso podcast. Muito bem-vinda ao Peter Cabral Podcast. Olá, Peter, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, estou me sentindo honrada de estar aqui conversando contigo. Fiquei lisonjeada pelo convite. Espero que a nossa troca seja super bem-vinda e que as pessoas possam também entender um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bom, muito bom. Bem, primeiramente, Fernanda, é um prazer enorme ter-te aqui conosco hoje. A tua história é maravilhosa. Queremos muito explorar aí a tua trajetória como empreendedora, sócia fundadora de uma grande marca, de uma marca do segmento de luxury goods, Philipp Plein. Mas antes de entrarmos no segmento, explorar obviamente aí a questão corporativa do business, do segmento do market, mercado, cliente, Brasil, Latam. Sabemos que a tua responsabilidade é, portanto, Latin America, então o desafio é enorme, sem dúvida alguma. Nós vamos ter a chance de conversar sobre isso, mas obviamente antes disso eu gostaria muito de, portanto, explorar, conhecer
transmitir a quem nos ouve e quem nos vê, a tua trajetória, que é belíssima, belíssima mesmo. E a mensagem aqui realmente é, portanto, uma mensagem de superação, uma mensagem de resiliência, uma mensagem de empreendedorismo, portanto, num segmento extremamente competitivo. E era realmente isso que eu gostaria, ou é aí que eu gostaria de começar, sabes, Fernando? Eu gostaria que nós voltássemos lá atrás à Fernanda de Montenegro, Rio Grande do Sul, e que tu nos contasses um pouco dessa tua trajetória, dessa tua ambição, que te marcou não só como pessoa, como profissional, a tua carreira de modelo, a tua carreira toda, portanto, ligada ao mundo da moda, do estilismo, do luxury goods segment, mas o sonho, acho que pautar todo esse crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional com o sonho, é aí que existe realmente a essência, é aí que nós conseguimos transmitir, inspirar e transformar e gerar o impacto que nós, obviamente, ambicionamos, não só aqui neste programa, mas tu, certamente, pela tua experiência e pelo que tu procuras transmitir. Então, leva-nos lá à Fernanda de Montenegro, de Rio Grande do Sul, lá atrás, exatamente. Olha, Peter, eu acho que tu começaste falando exatamente assim o que eu sempre digo, né? Sonho, tudo parte disso. Quando a gente tem uma mente empreendedora, visionária, eu acho que tudo parte de um sonho, de saber que existem muitos perrengues, muitas pedrinhas no caminho, mas nada é impossível, né? Eu parto sempre desse princípio assim para tudo que eu faço e que eu almejo e que eu corro atrás na minha vida. E sempre fui assim. Bom, eu sou a Fernanda Rigon, eu sou gaúcha, nascida em Montenegro, uma cidade de 60 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, onde minha família ainda mora, alguns da minha família ainda moram. Venho de uma família já empreendedora, nada a ver do mundo da moda, mas meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe sempre foi empreendedora na parte de educação e meu pai em empresas de família da madeireira. Então, sempre tive essa visão de, né, empreendedorismo, de vanguardismo. Minha mãe foi uma pessoa extremamente vanguarda na área dela, escreveu livros de educação. Então, eu cresci vendo os meus pais buscarem os sonhos deles para sempre tentar dar uma vida melhor, estudos melhores fora do Brasil, para mim, para os meus irmãos. Então, acho que quando já vem de uma família assim, a tua base já vai para uma visão também diferenciada de futuro, de educação, de tudo, né? Então, eu estudei, eu fiquei na realidade até os 18 anos lá em Montenegro. Fiz 6 meses de faculdade quando eu me formei, no segundo grau, fiz 6 meses de faculdade, porque venho também de uma família, meu pai italiano, uma família super tradicional, então tinha que acabar o terceiro ano, tinha que fazer a faculdade, então eu fiz relações públicas, passei, estudei 6 meses até que eu falei, pai, vou embora para São Paulo. Eu comecei a trabalhar como modelo quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, fazia alguns trabalhos pequenos ali, só no Rio Grande do Sul mesmo. E com 18, como eu já estava grande, eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, fazer um teste, tudo aquilo que as modelos começam fazendo. Fui de ônibus de Montenegro para São Paulo, acho que nunca tinha andado de ônibus assim. E foi extremamente importante aquele período. Fui fazer um teste em São Paulo para modelo com uma grande amiga minha, que até hoje somos amigas, moramos juntos pelo mundo também. Acabei passando nesse teste. Quando eu voltei, falei, né, mãe, pai, quero ir para São Paulo, quero morar lá e tudo. Minha mãe sempre me apoiou, minha mãe sempre foi muito, vai, se é teu sonho, vai atrás, não importa o que aconteça, sempre com os pezinhos, né, ela sempre dizia, pé no chão e cabeça voando. Então, acabei indo para São Paulo, fui trabalhar lá como modelo. Fui morar no apartamento com 6 meninas, um apartamento de 2 quartos, aquela coisa onde tu esconde o teu book, as tuas maquiagens para ninguém roubar, onde tu bota a comida com o nome na geladeira. Isso, assim, quem é do ramo sabe que 90% passou por isso no início, né? Para mim foi um choque na realidade, assim, de realidade, porque, graças a Deus, venho de uma família onde eu sempre pude ter uma infância muito boa e acesso a tudo.
Então foi um choque, mas era algo que eu queria. Então meu pai ligava: "E aí, Nandinha, tá tudo bem?". "Tudo ótimo". E eu assim, passando perrengue, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, mas não ia pedir dinheiro para eles, então sempre tive esse orgulho também, assim, de dizer: "Já que eu não quis tudo que eu tinha e quis batalhar, eu vou um pouquinho pelo meu também". Eh, então, assim, esse início da minha carreira de modelo foi assim, onde eu me mudei para São Paulo e fiquei trabalhando 2 anos lá. E logo depois fui trabalhar, fui para Londres, e aí percorri um pouco ali Londres, Milão, Nova York. Milão foi onde eu fiquei depois baseada durante uns 9 anos, mais ou menos, e onde eu estudei também, não só modelava, mas estudava. Eu fiz IED, né, IED de marketing, focado em fashion business. E, depois fui para a Ásia, trabalhei um período na Ásia também, Tailândia e Xangai. Foi maravilhoso, aprendi muito, sempre tive essa curiosidade de mesmo quando eu só modelava, eu sempre quis aprender mais, eu queria saber sobre a produção do desfile, eu queria saber sobre a produção daquelas fotos, eu queria entender da maquiagem, eu queria saber do casting, eu fazia contatos, então se tinha um trabalho eu já indicava uma amiga, alguém que estava precisando. Eu sempre fui muito assim, open mind, vamos, né, dizer, para eu poder entrar em vários segmentos e entender vários segmentos diferentes, e não estar ali apenas para modelar. Eu sempre quis ter uma visão ampla de onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu estava. Então, isso também abriu muitos caminhos para mim, e fez também com que eu tivesse, né, um networking enorme, o que eu acho que é a base hoje de sucesso, de tudo, é o networking, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que um dia está aqui, um dia a gente está na Ásia, um dia a gente está nos Estados Unidos, outro dia... Então, isso foi muito importante, com certeza, esse meu início de carreira, assim, como modelo, fez com que eu aprendesse muito e desse valor a muitas coisas, não quisesse outras, né? Porque a vida não são só coisas lindas e vida de Instagram, então a gente sabe que existem muitos perrengues e a gente tem que saber, com uma base familiar e tudo, a gente sabe até onde a gente pode ir ou não. Então, com certeza, isso hoje reflete também um pouco no meu trabalho, que eu faço hoje como diretora da Philipp Plein, e me ajudou, abriu muitas portas, com certeza. Ótimo, belíssima trajetória. Eu quero entrar um pouco mais aí na parte, obviamente, uh, empreendedora e corporativa, digamos, mas antes acho que temos que reconhecer aí falaste de valores, falaste de momento, falaste de falaste de conquista pessoal. Tudo isso é muito disruptivo, né, se tu pensares, né? De onde tu vens, de onde tu vieste. E eu associo muito, claro, que tiveste, como tu bem pontuaste, tiveste todo o apoio em casa, parece-me até que já, e certamente fruto da tua criação, digamos, da tua família, desse suporte, já vinhas com uma mentalidade, eu senti na tua fala e por te conhecer e as interações que já tivemos, senti que tu tens, que já tinhas uma mentalidade vencedora. E essa mentalidade vencedora é uma mentalidade disruptiva e é uma mentalidade que ela se desvincula um pouco daquelas crenças coloquiais. Eu não consigo, é tudo muito grande, é tudo muito distante, é tudo muito difícil, já perdi, não vou conseguir, falaram que eu não consigo, então eu, therefore, não vou conseguir mesmo. E aí estás tu, de Montenegro, vens para São Paulo de um ônibus, nunca andaste de ônibus, convives aí com colegas de trabalho, eventualmente, não sei, acredito que algumas conseguiram seguir essa trajetória exitosamente, tal como a tua, talvez outras nem tenham conseguido dar esse primeiro passo. Então eu associo, exato, então eu associo isso muito a valores, mas essencialmente à mentalidade vencedora, ao disruptive mindset. Eu queria que tu falasses um pouco sobre isso, porque em cima disso nós vamos pontuar alguns soft skills, hard skills, e aí acho que nós vamos conseguir fazer bem essa ponte com a Philipp Plein e todo esse trabalho que tu fizeste, não só como modelo, obviamente carreira, mas pós, como Eu empreendedor. concordo, obviamente, com tudo que tu falaste. Eu acho que isso é uma coisa de alma, né? É uma coisa de que a gente já nasce assim um pouco, acredito eu, porque a vida são feitas de escolhas, né? É muito fácil se eu quisesse ficar lá na minha cidade
onde eu ia fazer uma faculdade, onde eu estaria lá até agora e tudo, mas onde eu não vejo problema algum nisso, as pessoas são felizes de formas diferentes, né? As pessoas buscam a felicidade de formas diferentes. E eu busquei a felicidade sabendo que eu queria ir para o mundo, né? Eu queria conhecer pessoas, eu queria falar várias línguas. Hoje eu falo 4 línguas fluentes. Eu sabia que a minha felicidade não estaria somente ali. Então, isso já é uma coisa meio que automática. E essa questão, eu não vou conseguir. É difícil. De repente eu não consiga tudo que eu quero, mas eu vou atrás. Alguma coisa eu vou conseguir, algo daquilo ali eu vou tirar, né? Então, minha mãe sempre dizia, assim, minha mãe é falecida, ela sempre dizia, Nanda, tu nunca está satisfeita com nada. Se eu queria, digamos, na época de modelo, eu queria fazer o trabalho X, eu ia para o casting, conseguia. Aí eu chegava e dizia, que bom, consegui. Ela, não tá feliz? Eu tô, mas pô, podia ser aquele lá. Dizer, calma, fique feliz com essa conquista primeiro, depois tu pensa na outra. E hoje, até inclusive no meu trabalho, eu vejo que eu ainda sou assim, isso também faz parte de mim. Se isso é bom ou não, eu não sei, né? Mas essa questão de não ter medo, se não der certo, não deu. Vou fazer o quê? Eu tentei. As pessoas que não acreditam na gente, como você falou antes, existem. Ainda mais assim, para mim, a ideia de trazer a Philip Plein para o Brasil, quando eu chegava, as pessoas, mas é uma marca com DNA super forte, tendo uma mulher na frente, será que não é difícil? Várias pessoas duvidavam, várias pessoas chegavam para mim ou ideias que eu tinha de botar um MC para desfilar numa semana um MC brasileiro desfilar numa semana de moda de Milão. As pessoas diziam: "Nossa, mas tu vai ligar isso com a Philip Plein?" Vou, porque é cool, as pessoas gostam. Hoje a gente tem uma campanha aí enorme que aconteceu há um mês e pouco, mais ou menos atrás, com as maiores influenciadoras e nomes da High Society brasileira, junto com os MCs. E eu vi isso há 2 anos atrás e as pessoas me criticaram, né? Então, assim, a gente tem, no momento em que nós, como seres humanos, colocamos a nossa imagem para irmos atrás dos nossos sonhos, a gente tem que saber também que vão ter pessoas que não vão concordar, vão ter pessoas que vão falar sem nem mesmo te conhecer, vão ter pessoas que vão te apoiar, vão ter pessoas que estarão do teu lado, então a gente está aberto a tudo, propício a tudo aquilo ali. E, sinceramente, assim, eu gosto de agradar quem está do meu lado, eu gosto de agradar minha família, eu gosto de agradar meus colaboradores, e a gente nunca vai agradar todos, né? Então, assim, o que eu tenho como mentalidade, assim, ir atrás dos meus sonhos, fazer as minhas conquistas, ter tudo que eu quero, com educação, com respeito e principalmente com uma base de saber o limite até onde o outro chega. Então, assim, e agradar os outros sempre vai ser uma coisa muito difícil, né? Ninguém agrada. A gente pode ser a pessoa mais boazinha, perfeita do mundo, sempre vai ter uma crítica negativa em cima daquilo ali. Até porque é muito mais fácil a gente criticar do que a gente arregaçar as manguinhas e realmente fazer, ir atrás, buscar, bater a cara, matar um leão por dia. Então, eu tenho muito isso como minha filosofia, assim, também. Essas coisas não me abalam muito, não. Olha, isso perfeito, perfeito. Belíssimas palavras, isso reverbera bastante aqui da forma como eu vejo a vida, como eu tento, portanto, conduzir a minha vida e no que toca a poder inspirar ou transmitir para os outros. Essa é exatamente a mensagem que eu gosto de transparecer. Tenho um Claro que não é conceito. sempre, né, Peter, que a gente consegue ser assim, não é tudo, não são sempre flores, né, de nós estarmos, não, vai atrás, vai do sonho, não é assim, porque no meio daqui até aqui, de um sonho à conquista, existem milhões de coisas pelos quais a gente vai passar, né, milhões de situações, então, sejam elas boas e ruins, mas a gente tem que estar preparado e encarar da melhor forma, sabendo que o mundo não é colorido e não é o mundo de Instagram que a gente vive, ainda mais no empreendedorismo, né? Lidando com pessoas, o que é muito difícil, porque a gente tem as pessoas que a gente trabalha, então isso também é muito difícil, cada pessoa pensa de uma forma, a gente fazer a gestão das pessoas, dos clientes, não é fácil, mas
Se fosse Sem fácil, dúvida, seria bom. sem dúvida que não. Parabéns, parabéns, só resta dizer isso. E tem um conceito que eu gosto bastante e eu realmente interno esse conceito, tento digeri-lo, tento, portanto, explorá-lo ao máximo e sempre que posso, portanto, transmito, seja nos trabalhos que eu faço ou nos relacionamentos pessoais também, que é exatamente o conceito do jogo infinito versus o jogo finito, a mentalidade infinita. É um conceito que vem lá atrás de James Corse, uh, e ele é interessante no sentido de, e eu vejo um pouco disso aí na tua fala, muitas pessoas elas olham para a vida como um jogo finito, algo que pautado sempre pela escassez, pautado sempre pelo que não temos, pautado sempre por onde não estamos e onde gostaríamos de estar, pautado sempre por aquele medo, aquele receio of missing out, não estar ali ou acolá ou fazer isto ou aquilo. E, um, portanto, vemos ou internamos tudo isso como algo que, portanto, é finito, algo que acaba, algo que realmente não oferece continuidade. Então nós acabamos por perder oportunidades, acabamos, algumas delas até associadas a desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional também, precisamente porque nós não vemos a vida, não encaramos a vida e seus desafios como um jogo infinito, como algo que realmente o grande desafio não é vencer este ou aquele desafio ou este ou aquele problema. O grande desafio, sim, a nossa missão é mantermos-nos no jogo, mantermos-nos fiéis ao nosso propósito. E, efetivamente, em vez de olharmos para perder e vencer aqueles microciclos, nós temos que olhar para the large picture. Nós temos que encontrar o nosso norte, o nosso propósito interior e entender que o grande jogo, o grande segredo é mantermos-nos no jogo e não precisamente olhar para ciclos pequenos, finitos, de vitórias, perdas. Eu queria que tu comentasses um pouco sobre isso e que tu olhasses de volta lá para Montenegro, ok? Aquela menina com esse sonho que saiu de lá, e que tu contextualizasses isso porque temos um Brasil continental. Existem hoje centenas, milhares de crianças, meninos, meninas, jovens, adolescentes, ou até mesmo pessoas que estão agora num processo de, vamos falar, de reinvenção, disrupção pessoal e profissional. Nós vimos muito isso agora no momento pós-pandemia, então já não existe idade, tanto a pessoa que vem, que nos seus, portanto, na sua idade mais tenra, na sua pré-adolescência, na adolescência, que tem um sonho e que precisa de ter essa coragem de ir atrás desse sonho. Nós também temos hoje adultos que procuram novas carreiras, que procuram, voltam para a escola, procuram lifelong learning. Então eu queria que tu falasses um pouco sobre isso. Olhando para esse Brasil continental, o que tu poderias falar para essas pessoas? Infelizmente, não só aqui no Brasil, né, mas aqui eu acredito que muitas pessoas acabam não tendo oportunidades na vida por questões, e não gosto muito desse mimimi assim, tá? Mas acabam não tendo oportunidades, né, na vida. Às vezes tem uma pessoa que nasceu de uma família super humilde, onde os pais não dão atenção e tudo mais, é uma criança que é cheia de sonhos e tudo. De repente, essa criança vai ter uma oportunidade, não vai ter tantas oportunidades na vida do que alguém que nasça em uma outra família. Então, a desigualdade social hoje aqui no Brasil, acredito que seja um ponto negativo para esses sonhos serem interrompidos, digamos assim, né? Não que uma criança, que a gente tem vários exemplos, ou adultos que saem de alguma comunidade ou que não tiveram o apoio dos pais, que eles não consigam vencer na vida. Eu acho que isso é uma questão também de mentalidade e ir atrás sempre daquilo que a gente começou a falar dos sonhos. Essa questão de se reinventar, nós temos visto, como você falou, pós-pandemia muito, e cada vez mais, né? Pessoas acima de 40, 50 anos voltando para uma faculdade, pessoas mudando o trabalho completamente, e com certeza a gente vê também pessoas que gostariam de estar fazendo, que é como você falou, e não estão fazendo, né? Às vezes por falta de, é porque eu sou mulher, aí para entrar no mercado de trabalho é difícil,
ai, porque meu marido trabalha, não quer que eu trabalhe. Aí vai muito por uma questão pessoal e que nós não que eu queira dizer que as pessoas devem ser egoístas, mas eu acho que a vida é muito curta para a gente ficar preocupada com agradar ao outro e não correr atrás dos sonhos, né? Então, muitas vezes é de se pensar, eu não preciso trabalhar, mas eu gostaria. Vai, porque a satisfação pessoal é é o melhor remédio, é a melhor terapia. Pessoas felizes não pessoas felizes não encontram tantos problemas no mundo, nas outras pessoas e tudo. Eu falo isso até numa questão da maternidade. Eu tenho uma filha de 6 anos e um de 11 anos. E aí as pessoas me perguntam muito isso. Fernanda, tu viaja muito, tu nunca está em casa com os teus filhos, eles não sentem falta? Como é que é isso? Eu digo, olha, com certeza eu sou uma mãe presente de alguma forma ou outra, eu sou muito presente. Hoje vou levar minha filha na escola, porque eu estou no Rio. É, mas eu digo, uma mãe feliz cria filhos felizes, né? Então, assim, de repente, se eu fosse aquela mãe, o que sempre falando, cada pessoa tem a sua cabeça, os seus princípios e as suas vontades, né? Tem aquela mãe que não trabalha, que só cuida dos filhos, só não, porque é um super trabalho, cuida dos filhos, e ela está feliz assim, mas no meu caso eu não estaria feliz assim. Então eu sempre falo, voltando ali, eu, com todo o meu trabalho, tudo que eu faço, essa correria que é a minha vida, eu sou feliz assim. E para isso eu consigo criar filhos felizes. Eu não poderia ser uma pessoa frustrada não fazendo o que eu faço hoje, sabe? Então a gente vê hoje uma comunidade de muitas pessoas frustradas por medos, por insegurança. Mas a vida é muito curta para a gente ter insegurança. Não é fácil para mim também falar, porque não sou a pessoa mais segura do mundo. Também deveria fazer uma terapia de vez em quando, mas não tenho tempo, então a minha terapia é trabalhar, minha terapia é fazer meu futevôlei, minha terapia é estar com a minha família. Mas a gente, quando tiver medo, a gente tem que deixar o medo de lado. Vai, não pensa muito. Vai, foca no que você quer e não pensa muito. Acho que é mais ou menos isso, assim. Porque a insegurança todo mundo tem, medos todo mundo tem. É, a preguiça, às vezes, todo mundo tem. Não é sempre que tu acorda, ai, coisa boa, vou botar minha roupa, meu salto alto, vou trabalhar. Não, tem dias que tá na ressaca, porque bebeu o dia anterior, tem dias... Então, assim, a vida real é aí para todo mundo. Basta como que a gente vai levar essa vida, né? É uma escolha de cada um. Sem dúvida, perfeito. Fernanda, adorei. Uma mãe feliz, portanto, filhos felizes, família feliz, uma mãe feliz, filhos felizes, profissionalmente feliz. Consequentemente, obviamente, acho que essa é a lógica, ou é isso que todos nós ambicionamos. Então, acho que belíssima mensagem. Olhando para isso certamente influencia ou traduz-se em uma felicidade no trabalho, uma vontade, uh, um, um querer fazer. E acho que isso, olhando para a tua trajetória, alguém que, como tu falaste, em São Paulo, aqui antes disso lá para fora, para a Itália e depois a Ásia, um, isso certamente marcou-te muito, né? Procurar essa felicidade interior. Imagino que isso tenha sido crucial para ti. Eu quero falar agora exatamente do teu envolvimento como essa pessoa feliz que tu és. Hoje, mãe, o teu envolvimento, já vamos falar do teu envolvimento hoje com a marca, mas eu quero entender lá atrás. Como é que eu sei que tu és sócia fundadora, tu trabalhaste, portanto, lá atrás, desde o iniciozinho com o Philip Plein, contribuíste em termos criativos, em termos estratégicos, em termos de go-to-market. Na altura não tínhamos o online ainda, então a marca já tem cerca de 25 anos, então eu queria que tu falasses um pouco sobre o teu early involvement com a marca e depois vamos falar aqui do mercado brasileiro. Vamos lá. Eu trabalhava como modelo lá em Milão e eu conheci o Felipe em 2007. Nós tínhamos um amigo em comum que me apresentou. Eu estava num desfile da Roberto Cavalli. Na realidade, a gente acabou se conhecendo e acabou se envolvendo, e tivemos uma relação por quase 7 anos. O Felipe estava começando, na realidade, com a primeira loja e o primeiro showroom. A primeira loja foi aberta em agosto de 2008, ou 2009, 2008, em Monte Carlo. Então, assim, não existia ainda nenhuma loja, eu acabei ajudando ele nessa
toda essa formação de desenvolvimento de coleção, o mercado italiano, o mercado europeu, eu já tinha esse know-how de não só de conhecer as pessoas, mas eu tinha um know-how um pouquinho a mais que ele, digamos assim, para o mercado europeu. Então, ajudei no desenvolvimento de produção, íamos procurar tecido no mundo inteiro. Na época, era uma época onde os jogadores brasileiros jogavam muito no Milan, então Ronaldinho Gaúcho sempre foi muito meu amigo, Ronaldinho Gaúcho, Dida, o Pato, David Beckham. Então eu lembro, na primeira coleção que a gente fez, antes de inaugurar essa primeira loja, a gente inaugurou o showroom lá em Milão e todos eles foram. E eu dizia, olha, já que vocês são meus amigos, bota a camisa aí para fazer uma propaganda, dá uma moral, me ajuda e tal. E assim começou. Eu conhecia muita gente na televisão, e lá na Itália também, e a gente acabava vestindo as pessoas lá, e a marca começou a criar uma proporção muito grande, e eu pude fazer parte desse início todo, né? Então, é muito gratificante, foi por isso que quando eu me mudei para o Brasil, a minha ideia de trazer a Philipp Plein para cá era algo que tinha que acontecer, porque fazia parte da minha essência, fazia parte de tudo que eu tinha construído profissionalmente, né? Então, foi um período que eu parei de trabalhar como modelo e comecei a trabalhar com o Philipp. Então, nós éramos, né, parceiros de trabalho e também tínhamos, né, nosso relacionamento. E nesse decorrer, nesse período de 7 anos, abrimos mais de 45 lojas, e a marca começou a criar a proporção que criou. Entramos no calendário oficial da Semana de Moda de Milão, que foi no ano de 2011, se eu não me engano, nosso primeiro desfile oficial, onde, né, ali eles reconhecem uma marca como um luxury brand e tudo, um Made in Italy, que é uma das coisas mais importantes hoje para te ter um Made in Italy e estar dentro do calendário da moda italiana. E então, assim, eu fiz parte desde o início da primeira loja e depois de 18 anos abri a primeira loja aqui no Brasil também. Espetáculo, espetáculo. São mais de 100 lojas hoje, as monobrands, né? Portanto, da marca, e tem mais de 800 retailers, pelas informações que nós conseguimos portanto, exatamente. Hoje, na realidade, é o grupo, né? Hoje o Plein é um grupo, nós temos 3 marcas, que é a Philipp Plein, a Plein Sport e a Billionaire. O Philipp é o único dono desse grupo, com a composição dessas 3 marcas. Estou trazendo também a Plein Sport aqui para o Brasil. Espero ainda esse ano. Nós não temos lojas ainda aqui. E estamos também aumentando, né, nossas lojas aqui também até o final desse ano de 2025. Então, a gente vem num crescimento do mercado brasileiro super significativo, onde muito trabalho envolvido, muitas projeções, sonhos e conquistas também. Perfeito, perfeito. Eu quero falar um pouco sobre isso, quero falar um pouco também das linhas. Antes eu queria pontuar algo que eu acho excepcional, tá? Portanto, obviamente, falaste aí do processo criativo. Eu sou um fã da marca, acho que não sou o único, acho que é uma marca extraordinária que dialoga com tudo e todos. É uma marca ousada, é uma marca bold, acho que é o termo mais próximo seria ousada, uma marca ambiciosa, uma marca que transmite valores e uma marca que trabalha muito o empoderamento, a confiança, o empoderamento, obviamente sempre fiéis à sofisticação, à elegância, classe, gosto. Então acho que eu resumo dessa forma. Eu quero que tu fales um pouco também aí dos valores da marca, mas antes disso tem um detalhe que eu acho extraordinário. Todo esse crescimento, pesquisando a marca e conhecendo o grupo, sabemos que é financiado com recurso próprio. Muito pouco de financiamento ou muito pouco de alavancagem de terceiros. Isso é extraordinário, ainda mais no mundo de hoje, e ainda mais quando se olha para mercados como o brasileiro, onde tu tens efetivamente um ambiente, o ecossistema Brasil apresenta as suas dificuldades, os seus desafios. Eu queria que falasses um pouco sobre isso. Eu vejo isso como
um detalhe assim excepcional da forma como vocês conduzem o negócio. Então fala-nos um pouco sobre isso e, obviamente, o mercado brasileiro, o contexto e a tua responsabilidade em explorar a marca não só aqui no Brasil, mas também alavancá-la e levá-la para outros países aqui na América Latina. Exato. A gente sabe, né? Quem empreende no Brasil sabe todas as dificuldades que a gente tem de empreender aqui, questões burocráticas, questões de, no nosso caso, né, importação, que nós temos tributações aí gigantescas, o que faz com que muitas marcas internacionais não venham para o Brasil, o que é uma coisa negativa, né? Infelizmente, mas é a realidade que a gente vive. É, Hoje a gente tem duas marcas aqui, duas lojas, né? Aqui, como eu te falei, a gente está com uma loja no Rio de Janeiro, uma loja em São Paulo, vamos ampliar para mais uma loja em São Paulo e a Plain Sport. O grupo Plain, como você falou, o Felipe é o único dono, né? Nós não temos investimentos de terceiros. E essas três marcas hoje estão ligadas também com a inauguração do hotel, o Plain Hotel, que a gente inaugurou em Milão, agora no ano passado. E esse hotel temos outro Plain Hotel que vai abrir no Catar até a metade do ano, e é uma ideia que eu tenho de trazer para o Brasil também. Acho que o mercado brasileiro super funciona, um hotel da mentalidade, do DNA, do luxury brand, de tudo que a Philipp Plein passa para os clientes. Então, a minha ideia também é trazer esse hotel para cá. E, Peter, assim, é difícil, né, a gente falar como um todo no Brasil, porque hoje uma marca internacional ela tem que proporcionar para um cliente um lifestyle, né? Não simplesmente o cliente chegar e entrar na loja, comprar e sair. Então, o Philip, com a visão que ele teve sempre muito visionário, muito para frente, ele sempre quis mostrar sobre a vida dele. Quando o Instagram era uma coisa super no início, assim, ele sempre quis mostrar a jaqueta que ele estava usando, o relógio que ele estava usando, os carros de luxo dele. Então, isso fez com que muitos clientes, principalmente homens, gostassem da marca por esse lifestyle do próprio estilista, né? Isso também é uma coisa que vale ressaltar. Hoje, poucas marcas, vamos falar de internacional, né? Poucas marcas internacionais têm o próprio dono, o próprio estilista ainda na marca, né? Ainda mais esse último período aí, esse último ano, nós tivemos uma dança das cadeiras de estilista, trocando de uma casa para outra, o que perde um pouco o DNA da marca. E hoje nós temos a Philipp Plein, o Philipp está, nós temos uma equipe de designers com mais de 26 designers, mas tudo passa por ele. Então, isso faz com que não perca o DNA da marca. Temos outras marcas, óbvio, Giorgio Armani está aí, Versace agora, que também era, mas agora foi vendido também, então acredito que isso também vai dar uma troca no DNA da marca. E é importante você ter a figura, a pessoa que está idealizando aquilo ali, mostrar isso para o cliente, né? Acredito que quando o dono está com a cara ali, está usando a roupa, está mostrando que é legal, mostrando fazer, isso dá um environment muito maior para as pessoas do que simplesmente como um lifestyle da marca. Você não pode hoje, sendo uma marca de luxo, onde você paga o produto caro, você não pode simplesmente entrar numa loja, comprar, tomar um champanhe e ir embora. É uma série de coisas que a gente precisa proporcionar para o nosso cliente. E eu faço muito isso aqui no Brasil. Tendo essa oportunidade fácil de ser o contato, né? A gente chama uma family brand, a Philipp Plein é uma family brand, porque o Romeu, nosso filho, viaja nas semanas de moda comigo, eu levo meus clientes do Brasil, eu levo alguns famosos do Brasil para, por exemplo, na Semana de Moda de Milão, ou vamos falar agora, semana que vem tem Festival de Cinema em Cannes, a gente tem a apresentação da nossa coleção Resort, que vai ser na casa do Philip de Cannes, então a gente está levando alguns clientes aqui do Brasil, a gente leva alguns famosos, e eu coloco todo mundo junto, eu apresento todo mundo, eu apresento o Philip para todo mundo, ele tira foto com todos, o Romeu, nosso filho, vai lá, mostra a coleção de relógios novos, aí ajuda alguém que não sabe, de repente, falar inglês, fica traduzindo. Então, a gente chama isso de family brand, não é simplesmente
entrar e comprar uma roupa, é toda a experiência que tu vai ter através daquilo ali, você poder se hospedar no hotel da marca. Então, assim, precisa ser uma experiência completa, porque hoje a gente não paga pelo valor de um sapato, de uma jaqueta, a gente paga pela experiência, a gente busca, o mercado de luxo busca essas experiências, porque o cliente não quer chegar, sentar, comprar e deu. Ele precisa ter algo além daquilo ali. Então, eu procuro aqui no Brasil fazer muito isso. E eu estou sempre junto com os meus clientes, com os famosos que a gente leva, com o Felipe, com todo mundo. Às vezes até as pessoas me perguntam, você é muito acessível, Fernanda. Como é que tu consegue? Porque eu acho que não tem que se preocupar com isso. Eu me preocupo com a logo do docinho que vai estar na mesa para o meu cliente sentar, entende? É, porque eu sou assim, eu gosto que eles cheguem e eles tenham uma experiência completa, uma experiência maravilhosa que eles vão levar para a vida inteira. Então, eu acredito muito nisso, nesse contato direto que a gente tem com os clientes para fazer com que uma luxury brand aqui no Brasil seja também não só uma luxury brand, mas que tu possa viver uma experiência lá fora junto com a marca. Eu tenho muito isso na minha cabeça e eu faço isso muito. Então, acho. Perfeito. É. Eu acho excepcional, exatamente, acho que isso é o key, essa é a chave, é a experiência, e é exatamente isso que a marca transmite. Certamente quem nos vê e já conhece a marca, quem não conhece, vai consultar as redes sociais, é exatamente isso que a Fernanda falou. O Philip é muito ativo, então realmente o que a marca transparece nas redes sociais, o que a marca transparece é todo esse lifestyle, essa experiência. E perfeito, acho que essa é uma estratégia excelente. O early stage da marca foi muito marcado por isso também. Tu mesmo contaste a história lá atrás com Beckham e Ronaldinho Gaúcho. Eu sei que essa continua a ser, digamos, uma das estratégias da marca, né, de procurar esse go-to-market. Então, realmente, excepcional. Desde Bel Air, onde eu sei que ele faz os eventos lá também, em Beverly Hills, até a Townhome exatamente, até o Townhome lá no Upper East Side em New York City, os dinatoires que ele organiza. Então, parabéns, realmente, eventos maravilhosos e que geram muito valor à marca. Eu quero Exato. partilhar... Perfeito. Pode falar. Não, tranquilo, eu só queria partilhar aqui números de segmento, que eu acho que é super interessante. Então, o mercado global, mundial, de luxury items, luxury goods, ele está hoje avaliado em 350 bilhões de dólares. Tá? Ele cresce ali num acumulado growth rate, mais ou menos de 6% ano versus ano. Existem algumas divergências aí, dependendo de fonte. A fonte aqui consultada foi a Bain & Company e a Statista, então nós confiamos muito nessas fontes aí. O número é excepcional, só para termos uma ideia, a China hoje lidera em termos de share, portanto, esse mercado de consumo, em termos de geração de receita, com cerca de 110 bilhões. Estamos a falar aí de 30%, portanto, de segmento, desse segmento. Depois temos os Estados Unidos, com cerca de 20%, e temos países como Japão, França, Reino Unido. No Brasil, esse mercado foi avaliado agora em 2025 em cerca de 4,9 bi. Tá? Então, estamos a falar aí de cerca de 2% do global market share. Sem dúvida, valores excepcionais, um segmento extraordinário, com uma projeção e uma possibilidade de crescimento magnífica. A projeção de crescimento de segmento o crescimento mercadológico aqui para o Brasil, segmento mercado Brasil, está muito em linha com o trend de crescimento mundial, que é, portanto, um composto e acumulado de cerca de 6%. Algumas fontes citam até um crescimento aqui no Brasil na faixa de 8% ano versus ano. Mas a ideia aqui realmente é que é um segmento extremamente competitivo, um segmento em franco crescimento e, sem dúvida, a Philip Plein está muito bem colocada. E falando de, portanto, negócio, business, eu depois quero que tu cases este ponto aqui com os dados que eu acabei de mencionar. O Philip, numa entrevista dele em 2022 à Spin-Off,
ele falou que the luxury market is very crowded. The world is our gym. Então, o mercado de luxo é muito crowded, está muita gente, associo isso à competição, concorrência, e ele diz que o mundo é o ginásio dele, é a academia dele, é o playground dele. Então, ele tem uma visão assim muito interessante sobre segmento e mercado. Vamos falar sobre isso. No ano seguinte, ele fala que a Fashion Network, ele diz que o plano de crescimento da marca passa obrigatoriamente por investimentos feitos na Blind Sport, que tu acabaste de mencionar, que eu queria que tu falasses um pouco mais sobre isso, nos hotéis, tu também acabaste de mencionar, que eu gostaria que falasses um pouco sobre isso, e no e-tail, no e-commerce, na venda online. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Números, segmento de mercado, oportunidades Brasil-Latam, representatividade e penetração da marca e, portanto, dentro desse segmento, né, dentro desse mercado, não só olhando para o Brasil como o mundo, essa visão do Philip, especificamente olhando para um mercado global. A Philip Plein hoje é um luxury good, luxury brand com projeção mundial, como as outras grandes casas, né? E especificamente olhando para esses três verticais, vamos chamar de verticais. O retail, que é fazer aí a migration ou essa conversão em vendas e business do offline, loja física, para o online, o O2O, né? Hotéis, que quem acompanha as redes sociais na Philip Plein sabe, portanto, desse sucesso, desde Milão e outros, e a Plein Sport, que eu acho que é uma linha fenomenal. Então, vamos lá. A gente parte sempre, né? Inclusive, essa frase que tu falaste, eu não lembrava dela, mas a gente sempre volta para aquilo ali, o lifestyle, né? As experiências, não só ser uma marca de luxo, mas a experiência que tu pode proporcionar para o cliente. Tu precisa ter um diferencial no mercado hoje, porque uma jaqueta linda, uma jaqueta diferente, uma bolsa bonita, todas as marcas vão ter. Então, tu precisa de um diferencial para conseguir cativar esse cliente, né? Então, assim, a gente parte disso aí. A gente quer conquistar o mundo inteiro. Hoje as lojas nós estamos nas maiores cidades, né? Onde temos o mercado. Falando de Brasil, nós crescemos uma média de 27% do ano passado para cá. Como eu te falei, a Plein Sport é uma linha esportiva dentro do Plein Group. Hoje nós temos 87 lojas da Plein Sport no mundo inteiro. É uma linha esportiva, então uma linha mais jovem, mais cool, é um fashion academy, digamos assim, um fashion gym, algo assim. Estamos tendo uma aceitação no mercado muito boa. E, como eu te falei, até o final do ano quero trazer uma ou duas lojas aqui para o Brasil, pensando no mercado brasileiro. Hoje, nas lojas Philip Plein, a gente não vende Plein Sport e vendemos no Brasil com o e-commerce, né? O e-commerce, como você falou, é um mercado que está aumentando muito. Pela praticidade, as pessoas não precisam sair de casa, entra ali no telefone, compra, recebe em casa, então isso vem crescendo muito. No Brasil também, a gente hoje atende um marketplace grande, né, de marcas de luxo aqui do Brasil, diretamente com as lojas daqui. E a gente faz vendas, inclusive nas lojas, né, vendas online, onde o cliente entra em contato pelo WhatsApp e a gente manda para o Brasil inteiro. Então, com certeza, o crescimento no online também ele é visível, não só para a Philip Plein, mas isso numa questão de mercado. E os hotéis, né, do grupo, a gente vê essa, não diria mobilização, mas a gente vê essa mudança de grandes marcas fazendo os hotéis, fazendo restaurantes, fazendo café. Então, isso é algo que a gente aposta muito já para também pensando em toda aquela experiência proporcionada ao cliente. O primeiro Plein Hotel que a gente inaugurou agora em Milão assim, se vocês tiverem a oportunidade de ir a Milão, por favor, me falem, porque é fenomenal, vale a visita, é maravilhoso, lindo, além dos restaurantes que temos. E estamos abrindo no Catar também esse ano, e a minha ideia é trazer para o Brasil essa ideia e termos o Plein Hotel aqui também. Acho que o mercado hoje no Brasil, São Paulo é uma cidade, né, que aceitaria isso, temos público para isso, e por que não?
mais um empreendedorismo aí. Sem dúvida, sem dúvida. Fico feliz de saber que a Blind Sport vai ter uma presença forte aqui no Brasil também. Obrigado aí pela resposta, excepcional. Estamos no finalzinho aqui da nossa conversa, muita coisa para conversar, para falar sobre a marca, sobre ti, mas tem alguns pontos aqui que eu vou fazer aqui antes de, à medida que já nos aproximamos aqui do final da nossa conversa, e é mais para informação, portanto, da nossa audiência. E gostaria de pontuar aqui algumas das colaborações da marca com grandes figuras lá fora. Por exemplo, a colaboração da marca com Snoop Dogg, o rapper, é excepcional. Tá? Então, de proporção mundial, não só famosíssima e de projeção nos Estados Unidos, mas ganhou projeção e proporção e penetração mundial. Outra grande colaboração da Philip Plein foi certamente com Alec Monopoly, na minha opinião, um graffiti artist de Los Angeles. Excepcional essa colaboração. Sei que vocês aqui no Brasil, como tu mencionaste antes, trabalham muito também com influencers, com pessoas que efetivamente podem representar a marca. Vou-lhe chamar agora de embaixadores, digamos. Temos Débora Seco, Adriana Galisteu, Ludmila. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, mas essencialmente falando ou entendendo e comunicando aqui quem é o teu cliente aqui no Brasil. Olha, meu cliente no Brasil, e acho que, como você falou no início dessa conversa, pelo DNA da marca, nós somos uma marca para pessoas, digamos, empoderadas. Todo mundo associa Philip Plein com brilho, com extravagância, eu diria como um rock glam. Eu acredito que é um DNA forte, eu acredito que é uma pessoa forte, empoderada, que gosta de mostrar que está bem vestido e tudo, mas nós temos também, não é só brilho, não podemos associar a Philip Plein a brilho, a extravagância só. Acho que também temos peças que a alfaiataria, a gente trabalha todo made in Italy de alfaiataria maravilhoso, temos peças sem brilho nenhum, temos coisas básicas também, onde a gente consegue abranger esses clientes mais básicos e clientes que gostam de aparecer, uma mulher mais sexy, uma mulher empoderada, mas a gente tem também, consegue pegar de 18 anos a 80 anos, a gente consegue vestir de uma maneira, homens, mulheres, a gente tem nossa coleção Kids também, e agora também com a Plan Sport a gente já entra para outro nicho, que é esse nicho academia, esse nicho sustentável, porque a gente trabalha muito na Plan Sport com material sustentável, então vem já essa questão de poluição, sustentabilidade e essa vida regrada e saudável que a gente também busca, né? Então, o meu cliente hoje, ele é fiel à marca, aquilo, não gosta somente da marca, ele gosta do Philip como pessoa, ele segue o Philip no Instagram, ele quer ver o carro que o Philip tem. Eu tenho clientes que compram o tênis porque comprou, digamos, uma Lamborghini verde, aí compra o tênis verde para combinar com a Lamborghini, entendeu? Coisas assim. E as pessoas são felizes assim, e cada um... a gente escuta relatos assim de vários tipos de clientes, como conheceu a marca, conheceu o Philip, viajou para fora, gostava da caveira. Hoje a caveira é sim uma identidade nossa, mas não é somente a caveira que a gente tem, mas muita gente vê uma caveira grande, já pensa que é Philip Plein. Então a gente consegue fazer com que todo mundo ame. Eu sou suspeita, né? Para mim é a marca mais completa e melhor do mundo. Mas o importante é nossos clientes estarem felizes, ter qualidade, né, no produto. Não é um produto barato, ainda mais aqui no Brasil, pelas questões tributárias de importação. Então, tem que ser um produto de qualidade, tem que atender as expectativas, e é isso que eu espero. Ótimo, perfeito. Que bom que falaste aí da caveira, e que bom que falaste, nós já tínhamos falado, eu já tinha mencionado essa inspiração rock, música, essa inspiração cultural. A caveira para mim remete muito àquilo, e quero ouvir a tua opinião, muito à simbologia do momento mori, sabes, do latim. Temos que nos lembrar da nossa própria existência, obviamente, e eventualmente de uma morte. Então isso traz um sentimento, pelo menos do meu lado, traz um sentimento assim de preenchimento, de viver uma vida plena, uma vida full, uma vida completa, entendendo que efetivamente lá na frente, acho que é isso que a caveira
poderá representar dentro da marca, uma certa joie de vivre. O que é que tu achas disso? É exatamente isso a ideia do Felipe, quando pergunto para ele por que da caveira, e é isso que ele sempre fala, viva intensamente fully, né? Mas, e muita gente não associa isso, muita gente ai não, não quero a caveira, porque caveira é morte. Então, isso é muito de pessoa para pessoa. Eu, se tenho que usar a caveira enorme, eu uso, se eu tenho que usar só um logo, eu uso. Mas isso está muito associado também com a opinião das pessoas. Mas para ele, eu posso falar que é exatamente o que você falou, é de viver Então, intensamente e full. fico Exatamente. feliz, acertei. Então, que bom que temos essa afinidade também. Então, no Exato. finalzinho, Já eu só foi tão rápido. é muito rápido, mas só alguns pontos aqui. Fernanda, sabes como, falando de outras marcas, muito rapidamente, por exemplo, uma Louboutin, a Louboutin tem a sola vermelha, né? A Hermès tem, sei lá, a Birkin, né? A Chanel tem a bolsa dela, a 255, acho eu. Para a nossa audiência, o que é que tu hoje identificas ou poderias dizer que identifica, caracteriza a marca Philippe Plein? É um ténis, é um vestido, é uma bolsa. O que é que tu hoje realmente entendes que é icónico em termos da casa criativa de desenvolvimento de moda Philippe Plein? Olha, nós temos, né, como toda marca no mercado de luxo, nós temos algumas peças que vão em todas as coleções. Por exemplo, a Eagle Bag que nós temos é uma bolsa que tem já 6 coleções e ela continua, vai mudando a cor, vai mudando o material, algumas coisas assim, mas são todas as marcas, todas as casas de luxo têm uma continuidade num produto. Não tem como eu fugir, porque a caveira realmente é uma associação que as pessoas olham e lembram da Philippe Plein, e eu acredito muito, para quem é um entendedor e gosta de couros exóticos, assim, a gente trabalha bastante com isso. Temos jaquetas de, né, crocodilo do Himalaia, temos algumas coisas assim muito fortes, e quem é do mercado, quando vê, sabe que é um produto nosso. Falando assim de uma pele exótica, de uma jaqueta diferente, sabe que é Philippe Plein. Perfeito, perfeito, ótimo. Um, Queria-te parabenizar pela pessoa que tu és, Fernanda. Vai me fazer Tive, chorar. não, por favor, acho que é importantíssimo. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas da marca, tive inclusive a oportunidade de participar num evento vosso, muito nessa ideia aí de privé que tu falas, de, portanto, intimidade com o cliente, com o mercado. Um evento aí que eu participei foi no Rosewood Hotel aqui em São Paulo, e uma coisa que transparece em todo mundo que trabalha contigo e te conhece é o carinho, o amor, o respeito, a consideração que falam da tua pessoa, a admiração pela Fernanda, a profissional, e pela Fernanda, a pessoa. Então eu parabenizo-te por isso. Precisamos de mais pessoas como tu, líderes, empreendedoras, pessoas empoderadas, capazes de fazer a diferença. E é exatamente aí que eu gostaria, puxando esse gancho, gostaria de, agora aqui no farewell, né, até uma próxima, eu gostaria que tu desses duas mensagens, ou transmitisses duas mensagens. Uma como a Fernanda de Montenegro, Uhum. que viveu o sonho, e outra agora como sócia fundadora e executiva da Philippe Plein, e com essa responsabilidade enorme aí de construir a marca aqui no Brasil e Latam. Olha, Peter, eu tenho uma questão assim minha pessoal, que quem me conhece, eu tenho meus amigos lá de Montenegro, que nós ainda somos amigos, né? Estudamos desde pequenininho juntos, somos amigos até hoje. E eu sou muito, para quem me conhece de verdade, se isso é bom ou não, eu não sei, tá? Mas eu sou muito a mesma pessoa sempre. Então, assim, eu saí de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, eu tive meus perrengues, eu batalhei, eu sofri, eu chorei, eu perdi minha mãe 3 dias antes do meu filho nascer, que foi para mim, assim, com certeza a pior coisa que aconteceu na minha vida, mas a vida tinha que seguir. Eu me reinventei depois disso, eu me separei do pai dele, eu conheci o meu marido, tenho uma família maravilhosa hoje, e tudo são recomeços, né? E como eu estava falando, eu tenho uma coisa que a minha essência, que foi o que a minha família me deu, eu nunca perdi.
Então, eu posso estar sentada, como eu vou estar semana que vem no Festival de Cinema de Cannes, ao lado do Leonardo DiCaprio, ou eu posso estar com a pessoa lá de Montenegro que trabalhava na madeireira do meu pai cortando madeira, eu vou ser a mesma pessoa. Obviamente que o momento de você estar em um lugar e em outro faz com que você tenha uma postura diferenciada, né? Mas eu gosto de tratar as pessoas iguais. Isso, às vezes, no nosso mercado não é bom, porque tu precisa ter né, uma forma diferente de ser, mas eu sou assim. E hoje, aos meus 40 anos que eu acabei de fazer, eu sei que eu não vou mudar. Então, isso é uma questão de personalidade, de essência. Como tu falaste, eu vejo as pessoas falando com respeito de ti. É porque eu não mudo com as pessoas, eu não gosto de falar mal das pessoas, eu não gosto de dizer, tá fazendo aquilo ali, tá fazendo porque quer, tá fazendo porque acha que é o correto de fazer. Então, assim, a Fernanda lá de trás é uma menina que saiu de Montenegro cheia de sonhos, onde teve uma base familiar para poder voar o mundo. Minha mãe criou a gente para o mundo. E é o que eu faço hoje com os meus filhos. A Fernanda hoje empreendedora, é uma mulher cheia de sonhos, que às vezes tem que deixar a família, às vezes tem que deixar alguma coisa, às vezes tem uma doença, mas tem que correr atrás, tem que seguir. E eu sou muito focada no meu trabalho, eu sou muito detalhista, eu sou workaholic, eu não consigo estar. Eu sempre brinco, a gente estava na África do Sul, eu estava de férias com a minha família o ano passado, e eu estava fazendo um safari procurando sinal no telefone, porque eu tinha que responder um e-mail. Então, assim, parece até meio clichê falar isso, mas não é, é real porque eu preciso desse movimento. Eu, como pessoa, eu gosto desse movimento, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de trocar, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, eu gosto de ter oportunidades, criar oportunidades também para as pessoas. Hoje eu tenho a Philip Plein como parte de mim, então o que eu puder fazer para a nossa marca, eu vou fazer. Não só por ser um legado do meu filho, que ele vai ter para o resto da vida com a marca, né? A gente não sabe o que acontece no dia de amanhã, mas de repente a Philip Line vai ficar para ele, ou ele não vai querer trabalhar no segmento também, ou a minha filha vai querer trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente, com essência, respeito, carinho e sonhos para serem conquistados, a gente vai, assim, sabe? Essa é a mensagem que eu tenho para falar. A Fernanda saiu de Montenegro cheia de sonhos e cheia de medos, e hoje eu não posso dizer que eu conquistei tudo que eu quero na minha vida, porque cada dia surge uma coisa nova, né? A nossa cabeça é tão assim que cada dia é um sonho novo. Meu Deus, já estava bom. Não, vamos mais um pouquinho. Então, eu espero que a Philip Line se consolide aqui no Brasil cada vez mais, que a gente consiga, que eu consiga trazer pelo menos mais umas 2, 3 lojas para cá, para o mercado brasileiro. Está consolidado. Eu sempre falo, a Philip Plein é um bebê ainda dentro do mercado de luxo internacional. Nós somos uma marca que há muito pouco tempo, nós temos marcas aí há 60 anos, há 100 anos, então a gente veio para ficar, eu vim para ficar, deixar um legado, e eu trabalho para isso. Se der certo, é o destino, são as energias do mundo, que vão me dizer se vai dar certo ou não, a competência também de fazer um trabalho bem feito ou não, sorte também tem um pouquinho, mas a gente dando o melhor e sabendo que deu o melhor, tá com a consciência tranquila para alcançar os sonhos e conquistar aí as coisas que a gente tem nesse mundão. Já deu certo, Fernanda, parabéns. Mentalidade vencedora, jogo infinito. Parabéns por essa mentalidade. Como autor e como escritor, eu sempre gosto de finalizar com uma breve pergunta. E ela é muito simples e complexa. O que é que define um bom livro para a Fernanda? Pode ser ficção, não ficção. O que é que transmite? O que é um bom livro? Ou o livro perfeito, digamos? É aquele livro, obviamente, que te prende, é aquele livro que tu se identifica, eu, Fernanda, né? Que a gente se identifica com aquilo ali. Quando, na minha adolescência, eu adorava ler Paulo Coelho. Eu li todos os livros do Paulo Coelho, amava. Saía um, eu ia lá, adorava. Minha mãe tinha uma biblioteca lá na nossa casa e, Nando, peguei Paulo Coelho. Eu acabava um, já ia para o outro. Hoje em dia eu gosto de ler livros assim, Segredos de Mente Milionária, sabe? Livros que vão abrir os caminhos sempre para o empreendedorismo, para essa questão assim. Mas um livro bom é aquele livro que te prende, aquele livro que tu te identifica e que dá sede para ler, né? Eu gosto de ler antes de dormir.
Então, quando dá tempo, porque bota um filho para dormir, bota o outro, aí vem, aí quer ver uma série com o marido, aí aquela loucura toda. E eu, às vezes, tento ler, mas normalmente eu leio quando eu estou no avião. É um momento que eu consigo desligar e ler, que é muito bom, né? Leva a gente a Sim. imaginações, assim, que é importante também. Que bom, Fernanda. Maravilhoso passar este tempo contigo, poder ser o teu host aqui no The Peter Cabral Podcast. Thank you so much. Muito, muito obrigado. Grato. We did it. Até uma próxima. We made it. Yeah. Obrigada, de verdade, pela oportunidade. Foi muito rápido, a gente pensa 1 hora, mas passa rapidinho, tem tanta coisa para falar, né? Verdade. Desejo aí tudo de bom para vocês e muito obrigada de novo por ter, né, por essa oportunidade para eu falar um pouquinho da minha vida profissional, e precisando, estamos aqui. Sucesso. Obrigada Obrigado. para nós. Para fechamento e reflexão, gostaria de vos deixar com algumas informações. Recente regulamentação europeia, que considera normas ESG, tem impulsionado desde a sua implantação uma transformação significativa na fashion industry e no fashion business. A regulamentação foca na sustentabilidade, na durabilidade, transparência e boas práticas do segmento. A União Europeia procura, desta forma, a redução do desperdício de têxteis, notoriamente em alta pelo elevado consumo de artigos fast fashion, ou seja, pela produção em larga escala de roupas de baixo custo e que são rapidamente descartadas após o consumo, incentivando assim a importância e aumento do uso de materiais reciclados, trabalhando na regulamentação e garantias que as empresas da indústria desenhem planos de governança sustentáveis, com metas de responsabilidade e de impactos sociais e ambientais concretas. Ainda a respeito deste tema, em julho de 2024, em função do Green Deal, a Comissão da União Europeia, cujo objetivo é atingir o status de primeiro continente climate neutral do mundo até 2050, e como parte do Plano de Ação da Economia Circular Europeu, introduziu o regulamento Eco Design for Sustainable Products Regulation. A norma regulamentadora almeja, segundo a Withers International Law Firm, a obtenção de melhorias na sustentabilidade e impacto dos produtos lançados no mercado da União Europeia, por meio da introdução de medidas tais como a implementação de passaportes digitais para produtos, como um documento certificador do perfil digital de determinado produto, no intuito de rastrear a sua pegada de carbono, e almeja também a proibição da destruição de bens de consumo não vendidos. Com estas medidas, a União Europeia, entre outros objetivos, pretende que todos os produtos têxteis vendidos no bloco sejam manufaturados de fibras duráveis e recicláveis até 2030. No Brasil, a norma ABNT-PR 2030, lançada em dezembro de 2022, é uma prática recomendada da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que faz referência à Agenda 2030 da ONU e que estabelece os objetivos de desenvolvimento sustentável. A norma visa especificamente orientar as empresas e instituições, estabelecendo um marco, um ponto de partida na implementação de práticas ESG. Para a indústria e segmento da moda, a norma constitui de fato uma medida importante no processo de construção e adoção de práticas sustentáveis ao longo de toda a cadeia de produção e consumo, impactando organizações, o mercado consumidor, a sociedade, todos os stakeholders envolvidos e o meio ambiente. A ABNT-PR 2030 pode ajudar o setor de moda brasileiro a implementar práticas mais sustentáveis, tais como, semelhante à regulamentação europeia, o uso de materiais reciclados ou renováveis. A norma pode ser interpretada também como um roadmap para a redução do consumo de água e energia, para a promoção de condições justas no trabalho e para a gestão adequada no descarte de resíduos. Essencialmente, a norma serve como uma referência corporativa setorial para avaliar o desempenho ESG da empresa e, assim, identificar áreas de melhoria e definir metas de sustentabilidade para o segmento. Desta forma, a sua implementação oferece uma estrutura de governança corporativa de comunicação das práticas sustentáveis, junto ao mercado, consumidores e stakeholders. O resultado é a construção de uma imagem responsável, confiável e mais positiva da marca, o que beneficia o segmento como um todo.
Durante a nossa conversa, a Fernanda fez questão de pontuar a importância da sustentabilidade, da reciclagem dos materiais e respectivos impactos ambientais e sociais da Fashion House e Grupo Plain. Ela deu o exemplo da linha Plain Sport, que faz uso de materiais sustentáveis, indo ao encontro, nas suas palavras, de uma busca por uma vida regrada e saudável. Parabéns ao grupo pela transparência, iniciativa e políticas ESG Brasil e mundo afora.